Hoje eu vim compartilhar com vocês, e para vocês, pessoas sensitivas, que têm uma capacidade de percepção a partir desse tato, desse contato que é pele e corpo todo, né? Com o mundo, com outras pessoas, como que você pode se valer da razão como uma aliada para lidar com tudo que você sente sem castrar aquilo que você sente e sem julgar a partir de uma ideia do que é verdade ou deixa de ser. Então acho que a primeira coisa é saber que a razão, essa ideia de razão que a gente tem, ela ocupa um lugar preponderante, né? Ela está na linha de frente na nossa sociedade, como se fosse uma capacidade nossa, humana, maior e melhor que qualquer outra. Então acho que o primeiro ponto é questionar essa verdade absoluta. É claro que a razão, a capacidade de raciocinar, né, de separar em partes para compreender. Eu começar a fazer o vídeo que meus gatos aparecem, gente. É uma grande habilidade, né? É uma grande potência humana. E ela nos auxilia muito, sim, em diversos aspectos da nossa vida. Não é sobre polarizar, né? Ou você é super sensorial, sensível, sensitiva, ou você é racional. Isso é uma bobagem, né? São todas faculdades, inteligências e sabedorias humanas. Não só humana, né? Diga-se de passagem. Talvez a razão, o raciocínio sim, mas a sensorialidade não. Quando a razão ela ocupa um lugar de julgar aquilo que você sente e você fica num dilema interior se aquilo é verdade ou é mentira, se eu devo acreditar ou não, você está fazendo um uso da sua razão como se ela fosse um capataz, né? Ou como se ela fosse uma figura dominadora na sua experiência com os sentidos, com as sensações e com as emoções. Então não dá pra gente achar que as suas sensações são umas forças treslocadas aí, desenfreadas e imbecis, que precisam o tempo todo de um cabresto para poder se orientar. Então, reforçando, da qualidade das sensações as características, o jeito, o modus operandi das sensações. As sensações não se organizam, elas não funcionam, e elas não dialogam com a gente da mesma forma que um pensamento racional. Então isso que eu acabei de dizer para você já é uma organização racional, né? A gente olhar para as sensações e entender que ela tem características próprias, né? E a gente pode entender, tá, isso aqui é do lugar das sensações, isso aqui já é do lugar de um outro tipo de inteligência minha. Então aqui vai umas dicas do que eu tenho feito comigo ao longo de todos esses anos da minha vida até agora, né? E claro que isso foi sendo afinado, né? Foi sendo aprimorado, eu fui ampliando minha perspectiva e minhas ferramentas para lidar com tudo que eu sou, né? Eu já devo ter comentado em outro vídeo, mas eu vou aqui reforçar para vocês que eu sou empata, eu sou médium, e como tantas outras pessoas nesse mundo, né? Então eu tenho outros desdobramentos, né? Outras características mediúnicas, mas essa é muito forte. Então a sensitividade, né? E a empatia são realmente muito intensas o tempo inteiro. Então é algo que eu preciso lidar constantemente. E para entender isso, eu precisei organizar e sistematizar como as experiências acontecem ao longo do tempo. Então eu vou dar algumas dicas para você agora do que você pode fazer para começar a criar um discernimento próprio em relação aos significados do que você está experienciando, que pode não ser nada óbvio quando você está vivendo. Se você está lidando com uma experiência sensorial que ela é desde um lugar mais espiritual, que a gente coloca nessa caixinha, né, da espiritualidade na vida, e te gera confusão, claro, é muito interessante você ler sobre o assunto, você saber referências de outras pessoas que viveram essa experiência com intensidade, mas nada se compara a você criar o seu próprio
caminho para ter discernimento em como isso tudo funciona em você. Para isso você vai ter que se olhar, você vai ter que refletir sobre o que você vive, sobre a experiência que você vive. E é importante entender que a compreensão do que você está vivendo talvez não se dê no momento que você está refletindo. Tem coisas que eu fui coletando informações e cruzando informações ao longo do tempo que duraram anos para minha mente conseguir aceitar como algo que tem começo, meio e fim. Então a primeira coisa, a primeira dica, tem um caderno para você anotar o que você vivenciou e aí pontos para se observar. Veja a sua racionalidade operando de uma forma harmônica, apoiadora da sua sensitividade. Você vai escrever algumas perguntas que sempre são importantes de você observar quando você está sentindo intensamente. Então a primeira coisa é: que dia é hoje? Que horas são? Qual é esse momento do dia? Como eu estou me sentindo fisicamente? Como é que meu corpo físico está se sentindo nesse dia? Eu estou com alguma dor? Eu dormi bem? Eu estou sentindo fome? Isso também é importante, porque o nosso corpo fica mais ou menos protegido, mais ou menos vulnerável, dependendo de como está a nossa saúde. Por mais que você não esteja doente, mas seu corpo pode estar um pouco debilitado se alguma dessas informações aí forem mais negativas, né, para você, né, nesse dia. Por que saber o dia e a hora? Por que saber o dia da semana? Porque dentro de um ciclo, né, de um mês, que acontece não só em você, mas em outras formas de natureza viva, existe, por exemplo, a marcação da lua, né, as 4 fases da lua nesse mês. E eu não estou falando só para mulheres, tá? Ou pessoas com útero, para todas as pessoas. 4 fases da lua. Fecha um ciclo e ele se reinicia. Então, no seu mês, na sua semana, né, existem pequenos ciclos dentro de outros ciclos. E conforme você vai anotando, você vai percebendo ao longo do tempo alguns padrões, né? Ou algo completamente fora do padrão que vai te chamar a atenção. E aí você vai entender que, por exemplo, se algo está sempre num padrão do seu cotidiano, dentro do contexto de vida e do seu dia a dia, e aí aquilo destoou num dia que você viveu uma experiência, provavelmente não está associado ao seu cotidiano, ao que é corriqueiro. Tem outra informação, outra experiência aí que está cruzando com as suas sensações, né? Mais perguntas. Quem está do seu lado? No que eu estava pensando quando senti o que senti? O que estava acontecendo no espaço onde eu estava? Essa pergunta também é muito boa. Por onde a sensação me atravessou? Quem é empata, quem é sensitivo sabe que essas forças, né, esse atravessamento de energia no corpo, ele passa por partes diferentes do seu corpo. Isso também é uma informação interessante. Você vai ver que tipos de sensações específicas te dão recados específicos. Tá meio abstrato, eu sei, porque eu não estou dando nenhuma informação detalhada, né? Mas é porque eu não quero sugestionar uma interpretação do que você possa fazer com você mesma. Essa observação, essa artesania de se olhar e registrar aquilo que você está vivendo vai te dar segurança para você dizer um pouco mais lá na frente: olha, isso eu sei o que está acontecendo, né? Meu corpo está dizendo isso para mim agora. Meu corpo está dizendo aquilo para mim agora. Meu corpo está dizendo algo que eu ainda não sei identificar. Eu estou num campo aqui de uma nova experiência. Eu preciso me dar um tempo para entender. Então isso é precioso demais para viver de forma íntegra com o teu corpo. Além de fazer essas perguntas para si mesma, para si mesmo, para si mesma, você pode meditar depois de sentir. A meditação é sempre um recurso incrível, né, para a gente se perceber e se conhecer mais. Então você pode sentar num lugar silencioso, respirar com calma e ver se aparecem imagens na sua mente, se a sua mente está condicionada a um tipo de memória que fica voltando, algum ciclo vicioso ali no seu pensamento, ou se não está acontecendo nada disso, se você está serena, sereno, serene.
O que é que está acontecendo na sua cabeça quando você acaba de sentir? Aí, essa sugestão da meditação, para ela estar bem associada à experiência, tem que ser logo em seguida, né? Então, nem sempre dá para fazer isso se você está na rua, está em outro lugar. É mais interessante que seja em seguida. Não estou falando que você não possa colher informações depois, mas se você não tem familiaridade com essas práticas, pode ficar mais confuso. Então, faça em seguida. Se você escolheu tomar notas, além de fazer a meditação, um terceiro movimento é perceber o jeito que você escreve sobre o que você está vivenciando. Percebe se você de alguma forma julga, se é uma linguagem titubeante, se você fica oscilando nas palavras. Quais palavras você escolheu? Percebe também se você pensou de um jeito e escreveu de outro, se você não deixou fluir a escrita com mais espontaneidade. Perceba se a sua escrita foi rápida ou se você escreveu com delicadeza, quase desenhando cada letra. Porque a forma como você escreve também está dizendo um pouco de como você está enquanto você está trabalhando aquele assunto. Pode te gerar ansiedade ou pode te colocar num estado de fascínio. E tudo isso é importante de ser observado, né? Quando a gente também está fascinada com uma experiência que é dita como transcendental, né? A gente talvez se perca um pouco na fantasia do que aquilo pode ser. Então, para não se perder na fantasia das ideias e possibilidades, né, daquilo, é importante se aterrar, mas num lugar afetuoso, de constante observação e aceitação do que aparece. Mais uma dica: resista à tentação de dar essa informação para outra pessoa traduzir o que você viveu. Uma pessoa sensitiva, empata, num mundo que anestesia constantemente os sentidos, tem a tarefa de aprender a confiar naquilo que está sentindo também. Então, para você confiar, você vai ter que viver o processo de gerar compreensão sobre aquilo que você experiencia sensorialmente. Isso às vezes vai levar um tempo. Pode ser que tenha coisas que você já inconscientemente já assimilou, né? Já está explícito para você. E pode ser que outras coisas não, outras experiências não. E lembra que é sempre possível expandir mais cada sentido que a gente tem. Então, se você empata e está aqui no canal me ouvindo falar, eu quero deixar aqui meu carinho para você, meu acolhimento, né, como parte desse grupo de pessoas no mundo, né, que são muitas inclusive, que vieram viver com a ousadia de sentir intensamente. Não negue aquilo que você sente. Não entre num espaço e vivencie toxicidade, dor, mentira e finja que não está acontecendo nada. Não faça isso com você, tá? Já tem um mundo sugestionando isso pra gente o tempo inteiro. Aceite o desafio de ver a verdade com o corpo inteiro. Quero te pedir para se inscrever nesse canal, curtir o vídeo, porque faz toda a diferença. Vocês já devem estar cansados de ouvir isso, né, de outros youtubers, mas realmente ajuda, ainda mais nesse momento agora que eu estou gravando o vídeo, o canal ainda é pequeno, então é uma forma de contribuir mesmo com o meu trabalho, com esse gesto que eu estou colocando no mundo, para que a gente possa se fortalecer a partir da sensorialidade, de uma vida que cria outros jeitos de viver, com beleza, com delicadeza, com arte. Um beijo gigante para vocês, meu carinho, meu abraço. Até a próxima.